Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos partilhar a palavra de Deus. Pega aí Isaías 35, de 3 a 6. Deus já está falando conosco, quer falar ainda mais. Eu acredito que nessa noite o Senhor ainda tem um grande ensinamento para a nossa vida. Como se Ele quisesse completar essa experiência que Ele está nos dando. Irmãos, não se contenta em somente ouvir dizer, não se contenta em somente ser guiado, ser direcionado. Nós aqui no núcleo, o nosso papel é rezar e ajudar você a rezar para que nós façamos a experiência de Deus e você também possa fazer a experiência de Deus. Então não se contenta somente com a condução, não se contenta somente com alguém que está orando, que pode ser ungido, que pode ser bom, porque Deus chamou a cada um de nós. Deus gritou na cruz o nome de cada um de nós. E ninguém pode se perder, ninguém pode se desviar do caminho de Deus. E para encontrar o caminho de Deus é preciso fazer experiência desse Deus que é vivo, desse Deus que é bom, desse Deus que é amoroso. É essa experiência que nós estamos fazendo nesta noite, desse Deus que vai atraindo, puxando para Ele, para que Ele não perca ninguém. Deus não se contenta em perder ninguém, nenhum de nós, desde o mais jovem ao mais idoso. Deus não se contenta em nos perder. Sim? Amém? Então vamos procurar fazer a experiência de Deus, aprofundar um pouco mais nessa graça que Deus está dando. A graça de Deus está aqui, está pairando aqui, está chegando nos irmãos que estão em casa, mas porque nós estamos rezando aqui, porque nós estamos nos abrindo para o Senhor, porque nós estamos buscando experiência de Deus. Então não se contenta com nenhuma outra coisa que não seja fazer experiência pessoal com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Palavra de Deus, Isaías 35. Nós vamos ler poucos versículos, mas profundamente experimentar aquilo que Deus quer nos dizer. Isaías 35, nós vamos ler versículos 3 a versículo 6, 3 a 6. A palavra de Deus diz assim para nós, para mim e para você: fortalecei as mãos fadigadas, firmai os joelhos cambaleantes, dizei àqueles que estão conturbados, aflitos, sedes fortes, não tenhais medo. Vamos repetir: sedes fortes, não tenhais medo, não tenhais medo. Eis o vosso Deus, Eis o vosso Deus. É a vingança que vem, é a retribuição de Deus. Ele mesmo vem salvar-nos. Então os olhos dos cegos enxergarão, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servo, e a boca do mudo gritará de alegria. A boca do mudo gritará de alegria. Águas hão de jorrar no deserto, torrente na estepe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu ficava falando dos questionadores, eu ficava questionando o Senhor, porque eu sei qual é o contexto desta palavra. Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 34, que antecede esse capítulo, nós vamos ver que Deus está dizendo que Ele vai julgar, vai combater e vai vencer de uma vez por todas aquelas nações que combatiam contra o seu povo, os seus escolhidos, que é o povo de Israel.
Aqui Deus está dizendo, um pouquinho antes, que Ele vai, de uma vez por todas, salvar e livrar Israel dos seus perseguidores. E é uma batalha muito feroz, muito grande. Se vocês forem ver, Deus fala, a espada está afiada e tal. São sinais assim de muito poder de Deus e de uma ação, de um combate muito feroz. Mas em que Deus promete e diz que vai vencer os inimigos dele, em especial os Edomitas. O povo de Edom era um país pertinho dali, de Israel, que tinha um exército muito forte, muito poderoso. E que, se você pensar, Israel não tinha nenhuma chance para combater e vencer esse exército. Mas Deus está dizendo aqui que Ele vai combater, que Ele vai vencer, que Ele vai destruir de uma vez por todas aqueles que viriam contra o seu povo escolhido. Então, meu questionamento era esse: por que depois de uma vitória tão grande, contra um exército tão poderoso, em que Deus, a palavra diz assim, que Deus vem restaurar, e a gente vê que Ele vai dar de novo a capacidade de andar aos coxos, e os mudos vão gritar de alegria, e aqueles surdos vão voltar a ouvir. São sinais da presença de Deus, de restauração de Deus no meio do seu povo. Mas interessante que Ele começa dizendo: fortalecei as mãos fadigadas, firmai os joelhos cambaleantes, dizei àqueles que estão conturbados, aflitos, cansados, sede forte, não tenhais medo. Por que Deus fala isso depois de uma vitória tão grande? Eu fui olhando na história do povo de Israel, que este povo, desde o início, desde a saída do Egito, é um povo de guerreiro, é um povo de combatentes, é um povo firme, reto, que podia falhar sim, que podia pecar sim, mas toda vez que eles ouviam o grito de Deus, como Jesus lá na cruz gritou o nosso nome, o grito de Deus, eles se levantavam e iam. Então, para dizer que para assumir a vitória que Deus dá, a grande vitória de Deus sobre os que nos perseguem, sobre os que perseguem o Israel de Deus, os escolhidos de Deus, é preciso ser combatente. Deixa eu dizer para você entender, é preciso assumir, aceitar e tomar posse daquilo que Deus já conquistou para nós. Não é verdade que, apesar de muitas graças que nós recebemos, de muitas libertações que nós recebemos, às vezes a gente ainda está oprimido? Não é verdade que, fazendo a experiência deste Deus que é amor, que é libertador, nós ainda nos sentimos desamados? Não é verdade que, mesmo sabendo que Deus está conosco, nós ainda nos sentimos sós? Então, é preciso fortalecer as mãos fadigadas, firmar os joelhos cambaleantes, dizer àqueles que estão conturbados, e eu digo para você nesta noite: sede forte, não tenhais medo. Para quê? Para poder receber a herança da vitória, da batalha e da vitória que Deus já conseguiu, já conquistou contra os nossos inimigos. O povo de Deus, desde o Antigo Testamento, é combatente. E o combate se faz como, gente? Lutando, mas se faz sentado num lugarzinho assim. Vamos combater! Todo mundo. Não, de pé, sem tremer o joelho. Se faz de pé, sem tremer o joelho, se lançando, confiando que nós temos do nosso lado
o forte, o poderoso, o vencedor. Então o povo de Deus, desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento, o novo Israel de Deus também deve ser combatente para receber as vitórias do Senhor, para não continuar oprimido mesmo depois de Deus libertar, para não continuar doente mesmo depois de Deus curar, para não continuar triste mesmo depois que o Senhor ministra alegria no nosso coração. Entendem, irmãos? Por isso que ele insiste, depois de uma grande vitória, ele insiste que nós precisamos ser combatentes. Fala para quem está do seu lado, você precisa ser combatente. Você precisa ser combatente, você precisa se colocar de pé, você precisa assumir, ter coragem de assumir, de tomar sobre si, de acolher, de aceitar aquilo que Deus já conquistou para mim, para você, para nós. Vou dar exemplos para você entender bem como que acontece. Olha que lindo. Primeiro nós podemos pensar, vou dar 3 exemplos somente. Primeiro nós podemos pensar na passagem do Mar Vermelho. Deus promete libertar o seu povo, faz aqueles prodígios através de Moisés, aqueles muitos sinais através de Moisés, e eles começam a caminhar, fala para caminhar, e depois de ter deixado eles partir, vem atrás dele o Egito inteiro, cavalos, cavaleiros, vem aquele monte de soldados atrás deles, e eles começam a correr, e o que acontece? Dão de cara com o mar. Complicou. Moisés vai e ora ao Senhor. Deus fala com ele. Você pode procurar no livro do Êxodo isso. No livro do Êxodo. Deus fala com ele: da minha parte, eu vou endurecer o coração de Faraó, mas vocês ponham-se a caminho. Quando eles se colocaram a caminho, quando eles continuaram, o que aconteceu, irmãos? Deus providenciou a passagem para eles. Então a promessa era realmente a libertação, e Deus providenciou a libertação, mas foi preciso que eles se pusessem a caminho. Se pusessem a caminho. Combatentes, de pé, sentado lá, acabava todo mundo. Eles queriam que Deus parasse Faraó. Mas Deus, não, da minha parte eu vou endurecer o coração de Faraó, mas vocês ponham-se a caminho, porque a minha parte eu vou fazer. Entendem? Deus já tinha conquistado para eles a libertação. Deus já sabia o que eles iam fazer, mas era necessário que eles se pusessem a caminhos. O povo de Deus é combatente. Depois nós podemos pensar em uma outra passagem. Por exemplo, quando Deus promete a entrada na terra prometida. Promete entrar na terra prometida. Quando Deus diz que eles iam entrar numa terra que mana leite e mel, e promete que aquele povo que ele chamou pelo nome ia entrar, ia ter como herança essa terra boa. Eles saem de uma terra da escravidão para uma terra onde jorra leite e mel, onde eles tinham tudo o que era necessário para uma vida feliz, tranquila, realizada. E ele escolhe um dos maiores combatentes, que é Josué. Josué era soldado de verdade. Era aquele que falava e o homem cumpria a risca. Mas quando ele chama Josué, que era um jovem, ele diz: seja firme e corajoso, não tenha medo. Seja firme e corajoso, porque é através de você que eu vou dar como herança essa terra. Josué foi fazendo tudo aquilo que Deus ia falando, ele passava por cidades, até chegar na terra prometida. Mas foi preciso ser firme e corajoso.
Deus já sabia que ia levar eles para aquela terra, mas eles encontraram com tanta gente pesada, forte, dura, encontraram com tantas dificuldades, passaram por muitas cidades até chegar naquela terra e enfrentaram exército, pessoas, reis, adversidades. Mas o Senhor disse para ele: seja firme e corajoso. E ele foi, ele combateu e assumiu aquilo que Deus já tinha guardado para eles. Todo o povo de Deus foi beneficiado. E uma outra passagem que nós podemos perceber que realmente para receber a graça de Deus, nós precisamos ser combatentes. Davi e Golias, conhece essa passagem muito bem, não é? Menininho desse tamanhozinho, pequenininho, bonitinho, ruivo, uns pintinhos no rosto, magrinho, franzininho, pega aquele homem treinado na guerra. O livro das Crônicas fala isso. Treinado na guerra desde a sua mocidade, e um rapazinho que era pastor de ovelhas, ficava lá no campo. Quando ele volta, inclusive, está lá o desafio dos filisteus, do Davi, do gigantão, todo mundo morrendo de medo, e ele volta e o irmão dele fala: mas você deixou lá os gados com quem, menino? Para que você vem aqui para o meio da gente, da guerra? Você não sabe nada disso. E ele diz: não tenha medo desse monte de tição, porque ele vem contra nós, contra o povo de Israel, contra os escolhidos, com espadas e com lanças, mas nós vamos em nome do Senhor. Amém? Amém? Nós vamos em nome do Senhor. Então, nós somos combatentes também quando vamos em nome do Senhor. Então é preciso se levantar de verdade. O povo de Deus, o povo de Israel, para receber, presta atenção, para receber as promessas de Deus, para receber já as conquistas de Deus, é preciso se levantar e ir. É preciso ter coragem e é preciso ir em nome do Senhor. São exemplos daqueles que são de verdade combatentes. Fala de novo para o seu irmão, para a sua irmã. Você é combatente. Tenha coragem. Vai em nome do Senhor. Vai procurar a vontade de Deus, mas vai com coragem. Se levanta, se põe a caminho, porque o Senhor tem reservado. O Senhor tem reservado uma vitória para nós. Então, pela insistência de Deus nessa palavra, irmãos, pela insistência de Deus nessa palavra, fortalecei as mãos fatigadas, firmai os joelhos cambaleantes, dizei àqueles que estão conturbados: sede forte, não tenhais medo. É para nós entendermos, presta atenção aqui em mim, é para nós entendermos que não está no momento de pendurar a chuteira, que não está no momento de se acabrunhar, de temer, de voltar, de ter medo da morte, que não está no momento de desistir do plano de Deus para nós, de desistir daquela vida extraordinária que o Senhor tem guardado no seu coração para nós. Aqui nós temos crianças e temos adultos, anciãos, pessoas jovenzinhas, criancinhas igual a Maria, mas pessoas de mais idade como nós. Aquilo que nós devemos ser ainda não aconteceu, irmãos. Aquela graça que Deus deu para nós, que conquistou para nós, ainda pode ser assumida, ainda pode ser vivida, ainda pode ser, vamos dizer assim, tocada por nós. Ainda pode ser, ainda podemos receber como herança. O Senhor é a nossa herança. O Senhor. O que nós vamos deixar nessa terra
é somente aquilo que nós conseguimos entender de Deus, acolher de Deus e viver segundo a unção, segundo a conquista que Deus já fez para nós. Deus conquistou uma vida de felicidade, de alegria, de realização, uma vida saudável, gente, para nós. E ainda nós estamos oprimidos. E ainda nós estamos cansados, e ainda a gente está reclamando, e ainda a gente está no mundinho nosso, sem a graça extraordinária que Deus nos dá, ser vivida, ser assumida. A graça de Deus é para ser vivida. A graça de Deus é para ser assumida, mas é preciso tomar posse. E é tomar posse, não é meu não. É tomar posse como aquele que entende que Deus tem algo a mais. Deus tem algo melhor do que o que eu estou vivendo hoje, do que eu estou experimentando hoje. Mas é preciso ser combatente. Então, falo para você, criança, você tem muito pela frente, mas é preciso caminhar na direção de Deus. É preciso ser combatente. As dificuldades que surgirem, e vão ser muitas, presta atenção. Quem disser, vem para cá, porque a partir desse momento você não vai ter dificuldade mais nenhuma. Vem para cá que você vai conseguir carro, dinheiro, você vai conseguir um bom trabalho, um bom salário. Não creia nele. Falsos profetas. Isso não tem aqui no Evangelho. Não tem na palavra de Deus. A palavra de Deus tem promessas sim de vitórias, de felicidade, de realização, mas não é essa. Não é essa. Não é essa. A graça que Deus dá é para uma vida na sua presença, em comunhão com Ele e segundo o Evangelho. Então, se você não passou por alguma tribulação, espera. Mas mesmo na tribulação, é preciso ser combatente, é preciso ir com alegria, com paz, com confiança. Porque Deus nos dá a graça. Porque Deus já conquistou a vitória para mim e para você. Confia. Confia no Senhor. Então, o antigo Israel deu esses exemplos todos. Agora eu quero que você pegue aí para ouvir da boca do nosso Senhor, que é o garantidor da nossa fé, aquele que deu a vida por nós, aquele que nos atrai e aquele que nos garante a vitória, porque Ele é o vencedor e venceu o pecado e a morte. É essa a nossa grande vitória, que podemos ter unidos a Ele. Pega aí a palavra. Vou encerrar assim, João, capítulo 16, 33. Nós vamos ouvir da própria boca de Deus que nós devemos ser combatentes, da própria boca de Jesus que nós devemos ser combatentes. Ele vai dizer assim, João 16, 33, preste atenção. Eu vos disse isso, vou voltar um pouquinho, 32, para a gente entender o contexto. Eis que vem a hora, e ela já chegou, em que sereis dispersados, cada qual para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Preste atenção, 33. Eu vos disse isso para que em mim tenhais paz. Mas os homens não iam ser dispersos, não iam ser perseguidos, não iam ter dificuldade. Então eu vos disse isso para que tenhais paz. Neste mundo, vós experimentareis tribulações, aflições, mas coragem. Tende coragem, tem confiança,
tem de bom ânimo, várias traduções, e diz por quê? Porque eu venci. Vamos ter tribulação? Vamos ter dificuldade? É promessa do Senhor. Mas Ele diz que mesmo nessas situações, nós podemos ter paz. Mesmo nessas situações, nós podemos nos sentir acompanhados, seguros, firmes. E aqui está a essência daquilo que nós estamos pregando hoje. Quando surgirem estas realidades, lembremos que o Cristo, o nosso Senhor, passou por todas as espécies de tribulações. Foi açoitado, cuspido, foi violentado, foi assassinado. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Então, unido a este Senhor, unido a este vencedor, mesmo nas nossas tribulações, nós temos paz. Nós conquistamos, podemos conquistar a graça de Deus, a vitória de Deus, mesmo nas tribulações. São Paulo dizia isso: eu me glorio nas minhas tribulações, porque quando eu sou fraco é que sou forte, porque age em mim a graça de Deus. Então, era isso que eu queria partilhar, meus irmãos. Quando nós estivermos com dificuldades, não nos agabrunhemos, não nos embotemos, não recuemos, mas nos levantemos, porque nós somos combatentes. E dizei com confiança: eis o vosso Deus. Diga para quem está do seu lado, diga para quem está na sua família, diga para quem está na sua casa, nas dificuldades, nas lutas, nas enfermidades: eis o vosso Deus, o vencedor que disse: eu venci. Com Ele nós somos mais que vencedores. Com Cristo nós somos mais que vencedores. Tem uma volta danada, né, para falar isso. Com Cristo, meu irmão, minha irmã, você é mais que vencedor, mais que vencedora. Mas é preciso combater, é preciso levantar e ir, é preciso ir em nome do Senhor, é preciso se pôr a caminho. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.